Bom dia, meninas e meninos. Como eu prometi, hoje vou falar de Nicolau Maquiavel, tá? O grande filósofo, historiador, poeta, diplomata de Florença. E como ele era florentino, nasceu e morreu em Florença, vou ter que voltar a Florença, tá? Bom, Nicolau Maquiavel, ele nasceu em 1469 e vai morrer em 1527, aos 58 anos. Ele era de uma família tradicional, antiga, mas de poucas posses. Mas, assim mesmo, ele se formou na Universidade de Florença. Mesmo sendo de poucas posses, ele conseguiu se formar na Universidade de Florença, que foi fundada em 1321, tá? Bom, há uma especulação como é que ele, de uma família de poucas posses, ele conseguiu um cargo tão importante em Florença. Dizem que há várias hipóteses, mas a mais aceita é que foi um professor da universidade que o indicou para o cargo, quando ele tinha 29 anos, tá? Então, ele vai começar na carreira política aos 29 anos. Mas, voltando. Até os 23, ele viveu o esplendor da cultura da Renascença em Florença. Com quem? Com Lourenço de Médici, o Magnífico. Só que Lourenço, por que era o Magnífico? Porque ele foi um grande mecenas. Só que Lourenço adorava festas, luxos, gastava muito. E aí, por isso, ele foi alvo também daquele padre dominicano Savonarola. Lembram? Savonarola, ele realmente, nos seus sermões, o que ele pregava? Pregava os erros que existiam na igreja, era contra o Alexandre VI, que era o papa que tinha muitas mulheres e muitos filhos, era contra o luxo, contra as festas, pregava o apocalipse, pregava o fim do mundo, enfim, ele recebeu muitos adeptos, já contei essa história. Então, Savonarola, tá? Ele foi um grande crítico desse Lourenço. Só que esse Lourenço vai morrer em 1492. Só 2 anos que ele criticou esse Lourenço. Quando ele morreu, o Lourenço de Médici, o Magnífico, Maquiavel tinha 23 anos, já não estava na política. E o que vai acontecer? O Savonarola ganha muito espaço, mais espaço ainda nas suas críticas. Quem vai substituir, quer dizer, quem vai herdar o governo do pai, do Lourenço de Médici, o Magnífico, eu falo Magnífico porque vai ter outro Lourenço, tá? Então, quem vai herdar é um tal de Pedro de Médici, o filho, que se mostra muito fraco. Tão fraco, que o rei da França invade Florença, Carlos VIII. Pedro é expulso de Florença e os Médici são exilados. Então, vai ser um espaço que os Médici vão ficar afastados do governo de Florença. O que vai acontecer? De 1494, isso aconteceu em 1494, 2 anos que o Magnífico tinha morrido. Então, o Pedro só governou 2 anos. Em 1494, ele foi expulso de Florença e os Médici exilados. Reparem, o Savonarola já estava pregando há 4 anos, há 4 anos, que ele chegou em 1490, tá? Ainda vai pregar mais 4 anos, quando os Médici estão exilados. E ele vira um líder, né? Bom, de 1494 a 1498, então, é aqueles discursos, aqueles sermões que levantam o povo de Florença, tá? Só que em 1498, vocês viram, ele foi excomungado por Alexandre VI e foi morto na fogueira, né? Com 2 padres, depois de ser enforcado, tá? E quando é que voltam os Médici para governar Florença? Em 1512, 1513, tá? 1512 acaba essa república, né? Esse interregno dos Médici, e eles voltam em 1513, tá? É a volta dos Médici. E aí, Maquiavel, o que vai acontecer? Ele, quando tinha 29 anos, ele foi para a política, tá? Em 1513, não esqueçam de 1513, o ano que ele começou a escrever O Príncipe. Os Médicis voltam. E aí,
o Maquiavel perde o cargo. Ele é preso, exilado, torturado, acusado, quando os Médicis voltam em 1513, acusado de uma conspiração contra os Médicis. Então aí ele se afasta, depois de torturado, preso, ele é exilado, e aí no seu exílio começa a escrever o Príncipe, 1513, tá? Mas ele mais tarde, o Maquiavel, vai ser reabilitado, sabe por quem? Por Júlio de Médici. Aí eles reabilitam a honra dele, e até esse Júlio de Médici o contrata Maquiavel para escrever a história de Florença. Isso em 1519, tá? E algumas missões para ele fazer. Mas ele não ficou muito satisfeito. Aí em 1513 ele começou a escrever o Príncipe, né? Já falei. E ele faz uma dedicatória a Lourenço, mas não é o Lourenço o Magnífico, é o neto de Lourenço Magnífico. E há muita confusão dizendo que ele ofereceu o príncipe a Lourenço Magnífico. Sabe por que há confusão? Porque na sua dedicatória ele fala ao Magnífico Lourenço. Ao Magnífico Lourenço. Só que esse Lourenço não era o Lourenço Magnífico, era o Lourenço II, neto de Lourenço o Magnífico, tá? Filho desse Pedro que foi incapaz de segurar o governo, tá bom? Então isso aí é só por isso que há confusão. E agora, por que ele dedicou, se ele foi exilado, torturado, preso pelos Médicis, por que ele dedicou essa obra, o Príncipe, por que ele dedicou essa obra a Lourenço II Médici? Olha lá a obra, tá? Por quê? Dizem os historiadores, também é uma especulação, porque já está há tanto tempo, que ele, ao dedicar essa obra, o Príncipe, a Lourenço II de Médici, talvez fosse para conseguir um novo cargo, um cargo importante que ele tinha antes, tá? E isso é uma especulação, ele dedicou essa obra realmente. Qual foi o inspirador dessa obra, o Príncipe? Tem que voltar. Eu falei para vocês que ele foi um grande diplomata. Naquela época se chamava secretário da chancelaria, durante 14 anos, tá? E em 1502 fez 23 legações ao exterior, sobre papá, Então ele viu intrigas, ele viu líderes de todos os tipos, ele teve muita experiência e muitos exemplos do que era bom, do que era ruim, do que era falso, do que era verdadeiro. Então, agora, em 1502, durante a sua chancelaria, vamos dizer assim, o seu período de diplomata, em 1502, ele fez uma alegação junto com César Borgia. César Borgia. Quem era César Borgia? César Borgia era um ambicioso comandante italiano, muito atroz, considerado atroz e cruel, para conseguir aquilo que ele queria, tá? Mas ele ficou tão admirado e se inspirou tanto nesse César Borgia que ele diz no seu Príncipe que César Borgia é um modelo, teria que ser um modelo para os demais governantes, tá? Ninguém entende por quê. Mas ele se inspirou ao escrever o Príncipe em César Borgia, tá? Que ele não via empecilhos para resolver o que tinha que resolver. Por isso que ele era o grande César Borgia, tá? Bom, voltando agora, tá? Aos 14 anos de diplomata de Maquiavel, aquele que lhe deu dados para escrever seu Príncipe. Como eu falei, ele observou o comportamento dos grandes líderes da época, tá? Ele observou as intrigas que existiam, as invasões de um reino para o outro e as invasões estrangeiras. Então ele, segundo os historiadores, ele sempre mostrou o desejo de ver seu país unificado, tá?
do seu país ser uma nação moderna e poderosa. Então dizem, porque assim, o príncipe, tem gente que tem uma ala que é contra, acha que ele é amoral, sem ética, tá? Então vamos ver os pontos que mostram que ele é amoral e sem ética, tá? Por isso que daí vem o termo maquiavélico. Mas tem outro grupo que diz que não, que ele simplesmente queria criar a sua nação moderna e poderosa. Então, tem as duas versões, né? Os a favor e contra, como sempre, né? Bom, todo mundo já ouviu falar a frase, já leu, ouviu? Os fins justificam os meios, que é atribuído a Maquiavel no seu Príncipe. Só que essa frase não está citada na obra do Príncipe, mas muitos atribuem essa frase ao Príncipe de Maquiavel, tá? Então, bem daí, os fins justificam os meios, o termo maquiavélico. Quem que nunca ouviu falar? Ele é maquiavélico. Maquiavélico está no nosso vocabulário, é um manipulador sem escrúpulos, aquele que sabe manipular e não tem escrúpulos nenhuma ética, tá? Bom, e esses que são contra o Príncipe de Maquiavel dizem que ele era maquiavélico, que não tinha nenhum compromisso ético, que era contra a moral cristã, tá? Ele foi tão criticado pela igreja que o livro foi indicado para o Index em 1564, na época em que havia a Contra-Reforma, quando houve a cisão da igreja, né? Houve um movimento de contra-reforma que era para fortalecer a Igreja Católica. E nesse movimento houve o Concílio de Trento, que é que nós vamos fazer para reforçar a igreja. Então, o livro dele foi indicado em 1564 para o Index e o Concílio de Trento confirmou essa indicação. Então, ele foi... O que é o Index? É a lista de livros proibidos pela igreja, tá? Agora, quem era a favor, de novo, dizia, ele não era, ele não tinha, não é que ele não tinha compromisso ético, ele expôs a moral, quem é a favor, ele expôs a moral política, não a moral individual. Ele dizia que a moral individual é uma, a moral política é outra. Porque ele acreditava na ordem e na paz, e seu objetivo era ver seu país forte, unificado. Quem é a favor bate nessa tecla, tá? Mas agora vocês vão chegar à conclusão, cada um chega à sua conclusão. Eu vou falar sobre os pressupostos, os pensamentos, as frases tiradas do Príncipe, e vocês vão chegar à conclusão, se vocês são contra ou a favor. Se vocês acham que ele tem compromisso ético ou se não tem compromisso ético, tá? Se ele realmente, a sua obra justifica os fins, justificam os meios, ou não, que isso aí foi inventado. Vamos ver. Bom, uma frase emblemática do livro O Príncipe de Maquiavel. Ele diz o seguinte: deixa só, antes de eu começar a falar dos pensamentos, só frisar uma coisa. O objetivo do livro Príncipe, isso aí como é que se diz? Todos têm essa conclusão e aceitam isso, foi escrito como conselho, como um príncipe tem que conquistar um principado e mantê-lo, tá? Como conquistar e manter um principado. Esse é o objetivo do livro, tá? Então, ele dá esses conselhos, tá? Então, agora eu vou falar algumas frases tiradas do Príncipe, tá? Para vocês verem se ele é ético ou não ético, tá? Bom, ele fala o seguinte: um governante, ou um príncipe, entre ser temido ou amado, qual é melhor? Nós, na nossa moral individual, que a gente vai falar, lógico, amado, nunca temido, a gente tem que ser amado e amar, né? Que é a moral cristã e a nossa moral. Mas ele fala que não. Ele diz assim, entre temido e amado, o governante tem que ser temido. Sabe por quê que ele justifica? Primeiro, o homem ofende mais os que amam do que aqueles que eles temem.
E o homem é volúvel quando ama. Mas quando ele teme a represália, o castigo. Quando ele teme. Então ele não vai fazer nenhuma ação, porque ele teme, ele vai ter medo que haja o reverso, o castigo, a represália. Então é melhor, segundo Maquiavel, é melhor ser temido do que amado, mas nunca odiado. Porque se o povo odeia o governante, ele pode se unir e derrubá-lo, tá? Temido do que amado. Ele até diz, o ideal seria ser temido e amado, mas não existe, né? As duas são inconciliáveis. Então, entre amado e temido, é melhor ser temido, tá? Bom, e ele fala mais ainda, né? Na sua obra. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. Para pensar. E aí ele fala também, dá uns conselhos. Ele fala assim, o príncipe tem que saber, dependendo da hora, ser homem ou ser animal. E aí ele vai buscar a mitologia grega do centauro Quiron. Lembram do centauro Quiron? Metade cavalo, metade homem, que ele diz que foi o que instruiu os maiores heróis da Grécia, da história da mitologia. Então isso, ele diz assim, isso é uma metáfora para a gente ver que ele era foi o maior perceptor, o maior instrutor, o maior professor dos grandes heróis. Isso é para a gente ver que ele pode ser, tem horas que você tem que agir como homem, tem horas que você tem que agir como animal, tá? Como homem, como é que você tem que agir quando você tem que ser homem? O governante tem que tratar bem. Ou tratar muito bem, ou aniquilar de uma vez só. Porque se não tratar muito bem ou não aniquilar de uma vez só e praticar apenas pequenas injúrias, sabe o que vai acontecer? Vai haver vingança. Mas se a agressão for grave, aniquilou, não há vingança. Mas dependendo do povo, pode tratar bem. Depende da situação. Então o homem tem que saber tratar bem ou aniquilar. As duas coisas, nunca no meio termo. Outra coisa, e o animal? Quando que o governante tem que ser animal? E que animal? Ele diz assim, dependendo da hora, o governante tem que ser ou uma raposa ou um leão. Dependendo do momento que ele está vivendo no seu governo. Por que a raposa? Porque a raposa é esperta. Ele tem que ser esperto igual a raposa, porque a raposa não tem força do leão, mas ela sabe desarmar armadilhas e os laços, sabe onde estão as armadilhas e os laços. Ela não tem força, mas é esperta para desarmar as armadilhas e os laços. Isso às vezes ele tem que ser raposa. E quando é que ele tem que ser leão? Quando ele tem que ser leão, é quando ele tem que ser forte para assustar, aterrorizar os lobos. Tem horas que não é a raposa que vai agir, é o leão, para aterrorizar os lobos. Para pensar. Então ele fala que os governantes bem-sucedidos têm que ser raposa ou lobo, dependendo da sua situação, da situação que enfrenta, tá? Agora, o auge da obra que eu acho, que até podemos colocar na nossa vida, na vida de tanta coisa, na vida do que acontece à nossa volta. Ele fala o seguinte, ele usa dois termos, várias vezes na obra, vocês já ouviram falar também. Ele fala o seguinte, que o governante vai enfrentar, ou tem que ter, a virtude e a fortuna. Tá? Como eu repito, virtude e fortuna também se aplica na nossa vida, não só no governante.
O que é virtude? Virtude é virtude, só que não é aquela virtude da moral cristã, ser bonzinho. Não, a virtude, para Maquiavel, a virtude é a inteligência, a capacidade, o discernimento, tá? E a fortuna? Então, todos têm que ter, os governantes e nós temos que ter inteligência, capacidade, saber agir, é a virtude. Agora, o que é a fortuna? Fortuna é a outra parte que nós enfrentamos, que é inevitável, imponderável. Agora, a fortuna todos têm, tá? Só que essa fortuna aí do Maquiavel não é só fortuna, sorte, não. É a sorte, mas pode ser favorável ou desfavorável. Essa é a fortuna. Então, ele diz que todos nós, os governantes, eles... Está dividido, os governantes estão divididos em duas coisas, eles vão enfrentar duas coisas, a virtude e a fortuna, tá? Só qual é mais importante que tem que agir, com a virtude ou com a fortuna? Mais importante, segundo Maquiavel, é, sem dúvida, a virtude. O que é a inteligência, a capacidade, o discernimento. Por quê? Porque a fortuna, né? A fortuna é o que aparece de imponderável. Por exemplo, uma enchente é a fortuna. Ninguém pode evitar, tá? A falta de saúde ninguém pode evitar. Só que você, usando a sua virtude, você pode agir, construir estratégias eficazes para combater essa fortuna quando vier desfavorável ou quando vier favorável, para aproveitar. Porque quem não tiver virtude, que é inteligência, capacidade, a fortuna está na tua frente e você não nota, vai pro ralo. Então, tanto o governante quanto nós temos que ter virtude, inteligência, capacidade, discernimento. Para quando aparecer a fortuna, seja favorável ou desfavorável, você saber agir. Quem tem virtude, segundo Maquiavel, constrói estratégias eficazes. Quem não tem virtude não sabe aproveitar a fortuna, a sorte. Seja boa, seja ruim. Agora, segundo Maquiavel, ele é maquiavélico, mas ao agir com virtude, com inteligência, sagacidade, dependendo do momento, você tem que ser cruel ou generoso, dependendo da situação que se apresenta, tá? E tem que se preocupar, isso aí, sobre ainda virtude e fortuna, eu lembrei de Veneza, né? E lembrei também que vocês viram que como Veneza sofre, da última aula, sofre com enchentes, a corrupção não deixa sair os planos para conter essas enchentes, essas barreiras. Então, o que é? As enchentes em Veneza seria a fortuna. Fortuna desfavorável, a fortuna. E as redes de proteção, os diques, que está nas mãos do homem, que seria a virtude. Que eles não estão sabendo usar a virtude para enfrentar a fortuna desfavorável de Veneza. Isso é um exemplo, tá? Para encerrar a nossa aula, outra mensagem maquiavélica. Tem que se preocupar, o governante tem que se preocupar com a aparência, não pelo que ele é. Sabe por quê, segundo Maquiavel? Porque todos veem, podem ver, mas poucos podem sentir. Por isso, o príncipe não precisa ser íntegro, piedoso, humano, religioso. Dependendo da hora que ele enfrenta, do problema que ele enfrenta, não precisa ser nada disso, mas tem que aparentar. Mostrar que ele é íntegro, piedoso, humano e religioso. Por quê? Porque eles veem a aparência, nunca o que você está sentindo. Gente, eu não sei se eu falei tudo, tem muita coisa de Maquiavel, pode ser que até que eu volte noutra aula, mas alguma coisa que eu me lembre ou que eu acho importante. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver. Maquiavel, né?
Maquiavel e o termo maquiavélico, tá? Que está no nosso vocabulário e realmente é um livro que precisa ser estudado, O Príncipe, cada vez mais, tá? E que suscita tantas opiniões diversas. Espero que vocês tomem a sua opinião. Beijo!